Em 1992, quando eu tinha 33 anos, interroguei um Bigfoot. Não o questionei, nem o entrevistei. Eu o interroguei, como num interrogatório formal do FBI a um suspeito sob custódia federal. O que ele me disse sobre a humanidade, sobre nossa verdadeira natureza e nosso futuro, foi tão perturbador que a informação foi imediatamente classificada no mais alto nível de sigilo. Guardei esse segredo por 33 anos, mas agora estou velho e certas verdades precisam ser ditas antes que morram com as pessoas que as conhecem. Meu nome é Daniel Cross. Em setembro de 1992, eu era um agente especial sênior lotado na Unidade de Ciências Comportamentais da Academia do FBI em Quantico, Virgínia. Passei os 8 anos anteriores traçando o perfil de assassinos em série, estudando psicologia criminal e ensinando técnicas de entrevista para novos agentes. Eu era bom em ler as pessoas, em entender o que as motivava, em fazê-las falar quando não queriam. Foi por isso que me chamaram quando a Guarda Nacional trouxe algo que não deveria existir. A ligação chegou às 2h47 da manhã, do dia 18 de setembro de 1992. Quando retornei a chamada da minha linha segura, uma voz que não reconheci me disse para estar no portão norte de Quantico em 45 minutos, nenhuma explicação. Vesti-me rapidamente e dirigi pela escuridão da madrugada. No portão norte de Quantico, 2 homens em roupas civis, mas com postura militar, verificaram minhas credenciais 3 vezes antes de me instruírem a seguir o veículo deles. Dirigimos para o interior de áreas de treinamento restritas. Depois, descemos por algo que parecia ser uma entrada de manutenção. Mas, na verdade, era o poço de um elevador que levava a uma instalação subterrânea. O complexo lá embaixo parecia saído de um filme de espionagem da Guerra Fria. Corredores de concreto iluminados por luzes fluorescentes, guardas armados a cada 15 metros. Caminhamos pelo que pareceram 10 minutos antes de chegar a uma sala de conferências onde 12 pessoas já estavam reunidas ao redor de uma mesa de metal, coberta com fotografias, documentos e amostras biológicas em recipientes lacrados. Foi lá que conheci a doutora Sarah Martinez, uma bióloga da Johns Hopkins. Ela devia ter uns 40 anos, tinha um olhar aguçado e estava visivelmente exausta. Ao lado dela, sentava-se um coronel do exército dos USA chamado Hendricks, 2 cientistas da DARPA, mais 3 oficiais militares e várias pessoas de terno que nunca se apresentaram, mas tinham aquela quietude particular que sugeria ser gente da CIA, agente Cross, disse a doutora Martinez sem rodeios. 3 noites atrás, uma unidade da Guarda Nacional realizando manobras noturnas nas Cascade Mountains, no estado de Washington, detectou uma assinatura de calor anômala. Eles a rastrearam por 6 horas antes de cercar e conter o que inicialmente pensaram ser um fugitivo ou talvez um urso. Ela deslizou uma fotografia pela mesa. Mostrava uma criatura de aproximadamente 2,30 metros de altura, coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, com um rosto que era ao mesmo tempo humano e completamente alienígena. A estrutura óssea era maciça, uma arcada supraciliar pronunciada, um nariz achatado, uma mandíbula que parecia capaz de esmagar ossos. Mas os olhos continham uma expressão que eu já tinha visto centenas de vezes em salas de interrogatório, um misto de cálculo e medo. Ele não fugiu, disse o coronel Hendricks. Quando o cercaram, ele levantou as mãos e se ajoelhou, como se entendesse o que estava acontecendo, como se estivesse se rendendo. Olhei para as outras fotografias espalhadas pela mesa, pegadas medindo 43 centímetros de comprimento. Amostras de pelo sob microscópios, medições, indicando que a criatura pesava aproximadamente 295 quilos do que parecia ser puro músculo.
Vocês me trouxeram aqui para interrogar um Bigfoot, eu disse. Nós o trouxemos aqui porque em 3 dias de cativeiro este espécime demonstrou clara inteligência, respondeu a doutora Martinez. Ele responde a comandos de voz. Mostra habilidades de resolução de problemas. Ontem ele usou gravetos para desenhar padrões geométricos na terra de sua cela. Agente Cross, isso não é apenas um primata grande. É algo que pensa. Um dos cientistas da DARPA se inclinou para a frente. Os militares querem conduzir um estudo anatômico completo. Temos 1 semana para provar que ele vale mais vivo do que morto. Se você conseguir estabelecer comunicação, disse a doutora. Martinez, se conseguir demonstrar que esta criatura tem linguagem, tem cultura, tem personalidade, então talvez possamos convencê-los a nos deixar estudá-la a longo prazo em vez de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Onde ele está agora? Perguntei. Cela de contenção D7. Esta manhã ele tentou falar. O que ele disse? Não temos certeza. A vocalização foi quase humana, como alguém com danos graves nas cordas vocais tentando formar palavras. Mas a intenção era clara. Ele estava tentando se comunicar. Eles me guiaram por mais corredores, descendo outro nível, passando por postos de segurança. Através da janela de observação, eu o vi pessoalmente pela primeira vez. As fotografias não capturavam a pura presença daquela coisa. Ele estava sentado no chão de concreto, no canto, com os joelhos dobrados e os braços enormes envolvendo as pernas. Enquanto eu o observava, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela de observação, para mim. E eu soube com certeza absoluta que havia um ser pensante por trás daqueles olhos. Vou precisar de uma sala de interrogatório adequada, eu disse. Mesa, 2 cadeiras, equipamento de gravação. E eu entro sozinho. Agente Cross, essa coisa poderia te quebrar ao meio. Não vai, porque ele quer conversar. Olhe para ele. Isso não é agressão, é esperança. 6 horas depois, eu estava sentado em frente a uma mesa de metal, diante de uma criatura que não deveria existir. Entre nós, um gravador de rolo, com as bobinas girando lentamente. Cruzei as mãos sobre a mesa e comecei com a mesma pergunta que usei para iniciar 1000 interrogatórios. Você tem um nome? Os olhos da criatura encararam os meus pelo que pareceu uma eternidade. Então, ele abriu a boca e emitiu um som, baixo e gutural, mas com uma estrutura clara. Kalin. Meu coração estava acelerado, mas mantive a voz calma. Kalin, é o seu nome? Um aceno de cabeça. Claro e deliberado. Meu nome é Daniel. Estou aqui para conversar com você. Você entende inglês? Sim, um pouco. Difícil falar. As palavras saíam lentamente, cada uma um esforço, mas eram inconfundíveis. Pelas 6 horas seguintes, nós conversamos. A fala de Kalin era difícil. Sua anatomia vocal não foi projetada para a linguagem humana, mas ele estava determinado. Ele me contou coisas que mudariam tudo. Seu povo se autodenominava Saskat. Não eram animais, não eram primitivos. Tinham linguagem, estruturas sociais complexas, arte, história, tradições orais passadas de geração em geração. Viviam nas florestas da América do Norte há milhares de anos, observando a humanidade se espalhar pelo continente, aprendendo a se esconder, aprendendo a sobreviver enquanto derrubávamos suas florestas e os caçávamos até a beira da extinção. Quantos de vocês restam? Perguntei. A expressão de Kalin ficou pesada. Talvez 60 de todos os clãs. Nós somos um povo que está morrendo. 60. Em toda a América do Norte. Uma espécie à beira da extinção, e nós nem sabíamos que existiam. Por que você se deixou ser capturado? Perguntei. Você poderia ter escapado. Você conhece essas florestas melhor do que qualquer humano. Porque não há mais escolha, disse Kalin.
Nós nos escondemos, morremos lentamente. Talvez os humanos nos matem todos um dia. Ou talvez... Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. Talvez alguns humanos diferentes. Talvez alguns humanos escutem. Talvez alguns humanos ajudem. Você correu um risco enorme vindo até nós. O maior risco, ele concordou. Os anciãos não disseram que os humanos só destroem. Mas eu disse, nós já estamos morrendo. Pelo menos assim, nós tentamos. Nós estendemos a mão. Nós temos esperança. Senti algo se quebrar dentro de mim. Este ser, esta pessoa, havia arriscado tudo na esperança de que a humanidade pudesse escolher a compaixão em vez do medo. E em uma semana, a menos que eu pudesse provar seu valor, eles iriam dissecá-lo. Eu vou te ajudar, eu disse. Vou fazer tudo o que eu puder. Kalim me estudou por um longo momento. Por quê? Você não me conhece. Eu não sou humano. Não. Mas você é uma pessoa. E o que está para acontecer com você é errado. Nos 5 dias seguintes, documentei tudo. Kalim desenhou mapas dos territórios dos clãs. Ele explicou suas estruturas sociais, seus sistemas de crenças, sua história. Demonstrou conceitos matemáticos, me mostrou sua linguagem escrita, símbolos rústicos, mas funcionais, entalhados em cascas de árvore. Ele cantou canções que foram passadas por séculos. A doutora Martinez e sua equipe documentaram tudo. A evidência era esmagadora. Aquilo não era um animal. Era uma espécie inteligente, tão humana nos aspectos que importam quanto qualquer pessoa. Mas os militares continuavam céticos. No 6º dia, o coronel Hendricks me informou que a dissecação estava agendada para a manhã seguinte, a menos que eu pudesse fornecer algo mais convincente. O que mais vocês precisam? Exigi. Ele fala, ele pensa, ele cria arte, ele tem cultura. Ele é apenas um espécime, disse um oficial da DARPA friamente. Pelo que sabemos, ele é uma anomalia. Precisamos entender o que o torna diferente. O que o torna diferente é que ele é uma pessoa e vocês estão prestes a cometer um assassinato. Naquela noite, Kalim fez uma última jogada desesperada. Ele me pediu para trazer qualquer um que quisesse ouvir, qualquer um com autoridade. Eu digo a eles a verdade sobre o que nós vemos, sobre o que os humanos fazem, sobre o que está por vir. Reuni todos que pude. A alta cúpula militar, cientistas, oficiais da CIA. Nos amontoamos na sala de interrogatório à meia-noite. Kalim se levantou, sua altura imponente no pequeno espaço, e começou a falar. Ele lhes contou sobre observar a humanidade por milhares de anos, sobre nos ver caçar a megafauna até a extinção, sobre nos ver queimar florestas, sobre nos observar guerrear por recursos, enquanto ignorávamos as consequências a longo prazo. Ele lhes falou sobre as profecias dos Saskat, passadas de geração em geração, que previam que a humanidade destruiria as florestas, aqueceria o mundo e, por fim, se destruiria, a menos que aprendêssemos a viver de forma diferente. Vocês nos chamam de primitivos, disse Kalim, sua voz mais forte agora impulsionada pelo desespero. Mas nós sobrevivemos na floresta por milhares de anos sem destruir, sem pegar mais do que precisamos. Vocês, humanos, vocês são espertos, constroem cidades, voam no céu, mas não conseguem viver sem destruir. Isso não é inteligência, é uma doença. A mudança climática é real, ele continuou. Nós vemos, os animais veem, as árvores veem, os humanos também veem, mas não querem acreditar. Nós podemos ensiná-los a viver com um mundo em mudança, em vez de lutar contra ele. Como ser parte da floresta, em vez de inimigo da floresta. A sala ficou em silêncio. Então, uma voz do fundo se manifestou. Sou a doutora Rebecca Foster, conselheira de ciências da Casa Branca. Fui solicitada a observar esta situação e reportar ao presidente. Ela caminhou até a frente da sala e olhou diretamente para Kalim.
Você pode me mostrar onde seu povo vive? Kalin hesitou, depois assentiu. Se você prometer protegê-los, não caçá-los, não estudá-los como animais, protegê-los como pessoas. Se eles forem como você, disse a doutora Foster, então eles são pessoas e merecem proteção sob a lei federal. No dia seguinte, um transporte militar nos levou para as Cascade Mountains. Kalin nos guiou, ainda com as restrições que ele poderia ter quebrado a qualquer momento, mas escolheu não o fazer, para o interior de uma floresta antiga, onde os humanos raramente penetravam. Após horas de caminhada, nós ouvimos um chamado longo e melancólico ecoando por entre as árvores. Kalin respondeu com seu próprio chamado. Eles emergiram da floresta como sombras se tornando sólidas. 5 deles a princípio, depois mais, 20 no total. Adultos e jovens, nos observando com a mesma mistura de medo e esperança que eu vira nos olhos de Kalin, famílias, agarradas umas às outras, prontas para correr ou lutar, mas escolhendo confiar. Uma fêmea idosa se aproximou, maciça e digna. Ela olhou para Kalin, depois para nós e falou em sua língua. Kalin traduziu. Ela é a anciã. Ela pergunta se eu trouxe esperança ou morte. Esperança, disse a doutora Foster com firmeza. Diga a ela que viemos em paz. Diga a ela que queremos ajudar. O que se seguiu foi a negociação diplomática mais notável da história da humanidade. Durante 3 dias naquela floresta, com Kalin e outros Saskat que falavam inglês traduzindo, elaboramos um acordo. O governo federal estabeleceria territórios protegidos. Os Saskat seriam reconhecidos como indivíduos nativos com plenos direitos humanos. Em troca, eles nos ajudariam a entender como viver de forma mais sustentável, como ler os sinais de alerta na natureza que havíamos esquecido, como ver. A doutora Foster se virou para os oficiais militares. Senhores, recomendarei ao presidente que classifiquemos toda esta situação sob uma nova categoria de status protegido. Estes indivíduos serão designados como pessoas nativas com proteção total de direitos humanos. Isso foi há 33 anos. O mundo agora sabe sobre os Saskat. A história veio a público em 1994, após 2 anos de cuidadoso trabalho diplomático. Houve pânico no início, negação, depois, lentamente, aceitação. A reserva Swiftwater foi estabelecida em 1995, 25.900 quilômetros quadrados de floresta antiga protegida nas Cascades. Outras reservas se seguiram. A população se estabilizou em cerca de 200 indivíduos. Não é o suficiente para a viabilidade genética a longo prazo, mas é melhor do que os 60 que temíamos que restassem. Cientistas Saskat? Sim, eles têm cientistas agora, membros da geração mais jovem que aprenderam os sistemas de conhecimento humano enquanto mantinham sua própria sabedoria tradicional. Estão trabalhando com biólogos humanos em programas de conservação. Kalin morreu em 2019, aos 117 anos. Eu estava lá quando ele faleceu, em um quarto de hospital especialmente modificado para acomodar seu tamanho. Suas últimas palavras para mim foram: "Você cumpriu a promessa, Daniel. Você mostrou que os humanos podem escolher a compaixão. Obrigado. Agora tenho 66 anos, aposentei-me do FBI em 2013, mas nunca parei de trabalhar com o povo Saskat. Faço parte do Conselho Humano Saskat. Ajudo a mediar disputas, defendo a expansão das proteções. Minha filha trabalha como bióloga da vida selvagem em uma das reservas, estudando como o conhecimento ecológico tradicional do Saskat pode informar as práticas de conservação. A revelação que Kalin compartilhou comigo naquela noite, a coisa que foi tão perturbadora que foi classificada nos mais altos níveis, não era sobre a humanidade ser má ou condenada, era mais simples e mais profundo do que isso. Kalin me disse que os Saskat tinham um ditado: a medida de um povo
não está no que ele pode destruir, mas no que ele escolhe proteger. Por milhares de anos, observando a humanidade se espalhar pelo globo, os Sasquatch acreditavam que havíamos falhado nessa medida. Escolhemos a destruição em vez da proteção, a conquista em vez da coexistência. Mas Kalin apostou que a humanidade poderia mudar, que poderíamos olhar para algo fundamentalmente diferente de nós mesmos e escolher protegê-lo em vez de destruí-lo. A parte aterrorizante é que quase não o fizemos. Chegamos a poucas horas de dissecar Kalin, a minutos de um confronto militar que teria terminado em massacre. Estivemos muito perto de provar que a aposta de Kalin estava errada. O que nos salvou não foi uma moralidade superior. Foram escolhas individuais, a doutora Martinez lutando pela integridade científica. O coronel Hendricks confiando no meu julgamento. A doutora Foster vendo pessoas em vez de espécimes. Eu, acreditando que aquele ser merecia compaixão. A revelação de Kalin foi esta. O maior perigo da humanidade não é sermos inerentemente maus, mas sim sermos capazes tanto de uma compaixão tremenda quanto de uma crueldade tremenda. E a diferença entre os dois não é nada mais do que uma escolha. Escolhas individuais repetidas por milhões de pessoas, criando um mundo de destruição ou um mundo de coexistência. Ainda estamos fazendo essas escolhas todos os dias. A população Sasquatch está estável, mas frágil. A mudança climática está se acelerando. As pressões sobre seu habitat continuam. Mas também há pessoas, mais pessoas a cada ano, que escolhem de forma diferente, que veem os Sasquatch como professores, como vizinhos, como companheiros de viagem neste planeta, que entendem que a sobrevivência deles e a nossa estão interligadas. Penso naquela transcrição sigilosa todos os dias. Não pelo que Kalin revelou sobre a natureza da humanidade, mas pelo que nossa resposta revelou sobre nosso potencial. Nos foi dada uma escolha entre medo e esperança, entre violência e compaixão. E por uma vez, por pouco, escolhemos o certo. A pergunta que Kalin me deixou é: se podemos continuar escolhendo o certo? Se aquela noite de setembro de 1992 foi uma aberração ou um ponto de virada? Se a humanidade pode realmente evoluir para além de nossos piores instintos, eu não sei a resposta, mas sei que em algum lugar nas florestas das Cascades, jovens Sasquatch estão aprendendo a falar tanto sua língua ancestral quanto o inglês. Sei que crianças humanas e Sasquatch estão crescendo cientes umas das outras, curiosas umas sobre as outras. E sei que a aposta de Kalin valeu a pena, porque a alternativa, um mundo onde o teríamos dissecado e levado seu povo à extinção, esse teria sido o verdadeiro horror. Essa é a verdade que eu precisava contar antes de morrer. Não que a humanidade esteja condenada, mas que estamos sempre a apenas uma escolha de distância da salvação ou da danação, e que às vezes, se tivermos muita sorte e muita coragem, escolhemos a salvação. Os Sasquatch ainda estão aqui, ainda nos observando, ainda esperando que continuemos a escolher com sabedoria, e eu também.